Teologicamente falando, né, ou se nós analisarmos o contexto histórico, alguns dizem que Jesus ressuscita no sábado, no final da tarde, e no domingo pela manhã, a tumba vazia já, Jesus se apresenta ressurreto e começa ali um processo de aparecimento para muitos irmãos. Obrigado. De forma que nós não servimos a um Deus que está morto, mas que ressuscitou. E cada um de nós, como crentes em Yeshua ou em Jesus Cristo, temos que nos deleitar nesse amor. Mas não é um amor qualquer, um amor de um grau e de uma altura inimaginável. Deus, ele tem que ser amado, sim, e ele tem que ser adorado por conta desse amor, não porque mereçamos, mas porque ele primeiro nos amou. Jesus realiza em mim e em você uma obra extraordinária na cruz do Calvário. A morte de Cristo, a sua ressurreição, ela somente mostra o quanto esse amor, ele independe da minha e da sua condição. É interessante, e eu gostaria de ler algo aqui declarado por um homem que eu admiro muito, que é o John Piper, né? Pensar que a morte de Cristo não expressa mais amor por mim do que qualquer outra pessoa da raça humana, isso não é conveniente. Se essa é a maneira que você pensa sobre o amor de Deus por você na morte de Jesus, você não se regozijará em ser amado por Deus tão grandemente quanto você realmente é. Infelizmente, como nós até ouvimos aqui na sexta-feira, através do pastor Luciano Subirá, o problema é a nossa mente, o problema são as nossas emoções, o problema é essa primeira matriz que foi totalmente danificada. Nós somos incapazes de compreender e também de dar esse amor. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que possamos querer amar, por mais que aprendamos com as Escrituras, infelizmente, essa natureza, essa casca na qual nós estamos presos, ela nos impede de desfrutar e também de manifestar esse amor. Mas isso não é motivo para pararmos, isso não é motivo de forma nenhuma para podermos arrumar desculpas em não amar e não sermos melhores. O que nós devemos entender é que foi tudo por amor. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, repita comigo, muito amor. Novamente, muito amor. Mais uma vez, muito amor. Muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou pecados, ou miséria humana. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Por isso que pela graça nós somos salvos. Não foi um amor qualquer, foi muito amor. Quando nós analisamos esse muito amor, essa é uma frase que nós só encontramos nas cartas paulinas ou no Novo Testamento, e ela só é deferida, né? Ela só é proclamada, ela só é apontada para aqueles que são filhos de Deus em Jesus Cristo, porque o amor de Deus, ele de uma forma sobrenatural nos alcança,
mas Ele não nos alcança de uma maneira qualquer, Ele nos alcança com muito amor. Quando Paulo escreve isso, eu tenho convicção absoluta de que no coração dele havia um desejo de que eu e você pudéssemos compreender o quão nós somos amados. Pelo seu muito amor com que nos amou, Ele também nos vivifica. Esse amor, ele não é apenas para expressar um estado de graça, mas, inclusive, na palavra de hoje eu ia colocar outro título, mas o Espírito não permitiu, né? O Deus da substituição, porque fica meio complicado, mas a verdade é que houve uma substituição. Quem era para estar naquela cruz éramos nós. Quem deveria pagar o preço pelos pecados seríamos nós. Mas o Deus da substituição, era esse o título que eu ia colocar, mas não achei conveniente, porque quando a gente fala de teologia da substituição fica meio complicado. Mas a verdade é que Deus realmente, Ele foi um substituto. Ele colocou o seu Filho no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos agora receber a vida de Deus em Jesus. Essa é a grandeza do seu amor. Mas olha o que diz Lucas capítulo 9, verso 60. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Interessante ainda, porque quando nós não estamos em Cristo, nós somos considerados mortos. Quando ele diz para esse camarada aqui: deixa os mortos enterrar seus mortos, nós compreendemos que são pessoas que não estão muito preocupadas com o que Deus pensa acerca delas, ou então elas não estão muito preocupadas com esse grande amor. Nós estamos no período da Páscoa, né? Do Seder de Páscoa, mas as pessoas não entendem que amor é esse. Elas até colocam cenários, muitos encenam, seja em qualquer religião cristã, é lógico, fazem muitas encenações, mas elas não têm a dimensão desse amor. Pagam penitências, ficam sem comer carne por um período, adotam esse período da quaresma, né? Mas muitos até se embriagam, com certeza não param para refletirem no quesito prostituição, porque isso é apenas uma religiosidade, uma formalidade religiosa. Isso consta no calendário da religião. A Páscoa, que deveria ser motivo de alegria e deveria ser também motivo de grande prazer em celebrar Deus, compreendendo que a Páscoa é esse elemento de substituição que me tira do pecado, da morte, e me transporta agora para uma vida de santificação, a viver o reino de Deus. Por isso ele diz ali: porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ninguém pode anunciar o reino de Deus se estiver morto. Morto como, pastor? Morto para suas vontades. Quando ele diz: deixai os mortos sepultarem seus mortos, eu já falei isso aqui. Como é que pode um morto sepultar quem está morto dentro de um caixão? É porque para Deus o físico, essa casca, não conta muito. O que conta é o espírito dentro de mim e de você. É como você está conduzindo a sua vida, é como você está vivendo o dia a dia, como o amor de Deus tem te envolvido, como Deus está te cercando, como Deus é apaixonado. Mas infelizmente a nossa natureza, a natureza humana, vilânica, não permite que essa extensão do amor de Deus nos alcance de uma forma tão poderosa, que venhamos a estar no processo de
vivificação, de não mais viver no pecado. Mortos vivos, né? Mortos vivos. Porque pessoas que estão praticando atos obscenos, coisas terríveis, matando, roubando, mentindo, envergonhando os princípios de Deus, são mortos. Eu digo direto, sabe por que muitas pessoas não querem estar aqui como nós? Sentado, ouvindo a palavra, adorando, porque elas não querem prestar conta para Deus. Elas querem conduzir a vida delas de qualquer jeito. Mas a maior tristeza nisso tudo é que muitos não sabem que vão para a condenação eterna. Estava num período de oração lá no meu gabinete, e eu queria te estimular a fazer algo sobrenatural. Sobrenatural mesmo. Pega 2, 3 nomes. Pode ser dos seus familiares mais próximos que ainda não têm Jesus. Pode ser de amigos. Eu vou repetir de novo, porque eu quero que você leve isso bem a sério, amém? Amém, igreja? Você vai colocar na sua agendazinha, no seu alarme diário, semanal, mensal, 3 nomes de pessoas que você vai orar, e não apenas orar, mas vai estar perto delas, porque às vezes, eu acho interessante, vem um filho, vem um pai, vem um primo, vem um parente, vem alguém, aí converte, aceita Jesus, e a gente deixa para lá. Deixa eu te falar uma coisa, é lógico que nós temos a obrigação, sim, de estar consolidando a todos, mas você, que é pai, mãe, tio, tia, primo, prima, você está dando uma palavra de consolo, de conforto? Como é que você está? Você está trazendo as pessoas para perto de você? Você está consolidando elas? Que não é só chegar aqui, dar um abraço em quem converteu, um beijinho, lágrima, pronto, largou, acabou. Presta atenção. Muitas vezes essas pessoas da sua família não estão realmente aqui ainda hoje porque você não soube consolidar. Você acha que é só assim? Não, se quiser venha. Calma, Calabresa. Calabresa. Lembra quando você foi difícil? Lembra como Deus, pela misericórdia, foi falando com um, com outro? Talvez essa pessoa aí, esse filho, filha, primo, prima, pai, mãe, não teve a oportunidade que você teve de ter alguém perto de você. Então não basta apenas ganhar as pessoas, temos que consolidá-las, estar perto delas, estimulando, estando junto, falando do amor de Jesus. E eu não estou falando com alguém que desviou, não, estou falando com novos convertidos. Porque às vezes tem pessoas aqui que têm parentes que já foram cristãos, né? E saíram ou voltaram. Peraí, calma. Estamos falando de gente que está nascendo, que não conhece o amor de Deus, estavam mortos, eram mortos vivos, e agora ressuscitam para uma nova vida em Cristo. Queridos, nós precisamos manifestar o reino de Deus a essas pessoas. Eu e você estávamos espiritualmente mortos antes que Jesus pudesse fazer uma obra em nossas vidas. Estávamos cegos. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios 4, verso 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. São pessoas que estão cegas, há demônios que estão cegando essas pessoas, e nós precisamos nos mover no mundo espiritual, orar, realmente declarar, chorar, jejuar, para que essas pessoas possam continuar na presença de Deus. Que nós não possamos ir para o céu
e deixar a nossa parentela ir para o inferno. Mas que você tenha no coração essa responsabilidade de chorar mesmo, não adianta, é lágrima. Já pensou teu pai e tua mãe no inferno e você indo para o céu? E deixa eu te falar uma coisa daqui para frente. Fale muito de céu e também fale muito de inferno. As pessoas precisam compreender que elas estão indo para o inferno se não aceitarem a Jesus como Senhor. Pesquisa, pega esses versículos, memoriza ele, libera para as pessoas. Olha, Deus te amou tanto, foi por amor que ele foi para a cruz. As pessoas até se impressionam, ou fazem o sinal da cruz, ou carregam um crucifixo, apenas como adorno, ou como mera formalidade de uma religião. Mas a cruz é muito mais do que isso. A cruz é o resgate da humanidade. E nós precisamos estarmos movidos no Espírito para manifestar esse amor. E esse amor de Deus é interessante, porque esse amor de Deus, ele foi pela humanidade. Agora, escuta o que eu vou dizer para não parecer heresia. Esse amor é para todos, porém, quando eu falo todos, eu falo para aqueles que creem que Jesus, ele é o Senhor. Ô pastor, mas é verdade isso? Então, Deus ama todos, porém, esse amor só é estendido àqueles que verdadeiramente creem que sim. Esse amor não pode alcançar aqueles que não querem. Ele é o amor geral, mas eu poderia até dizer assim, que não é para todos, não porque Deus não queira, mas porque muitos não querem. Deus morreu por todos, sim, mas esse amor muitas vezes não alcança o coração de todos, porque não querem. E nós temos base bíblica para isso, porque o próprio Deus, ele diz que aquele que nessa terra me confessa como Senhor, naquele dia diante do meu Pai eu o confessarei. Mas aquele que me nega diante dos homens, naquele dia diante do meu Pai eu também o negarei. Então compreenda que esse amor só pode alcançar aqueles que decidem, e é nossa responsabilidade mostrar, falar, declarar, mesmo que muitas vezes você passe por chato ou por chata. Mas eu quero também te dizer que esse amor, ele é especialmente para aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro que morreu e derramou a sua vida por amor a nós. Diga assim para o seu irmão: esse amor é particularmente para mim e para você. Uau, que legal. Queridos, todos nós pecamos e todos nós merecíamos a morte. Olha o que diz Romanos capítulo 3, verso 23. Olha só. Vamos ler juntos, porque isso é forte, amém? Vamos ler junto? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23. Vamos juntos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bênção! E é nisso que nós devemos estribar nossa vida e mostrar às pessoas. O orgulho tem que ser quebrado mediante esse entendimento. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. E nós só podemos alcançar a salvação mediante a aceitação do que Cristo fez por nós. É aí onde eu, muitas vezes temos que ser firmes com aqueles que dizem: não, mas eu já tenho Jesus. Você pode dizer, mas você não tem. Não, mas que é isso? Quem é você? Eu vou te provar nas Escrituras.
Eu vou te provar. Você já aceitou a Jesus como o Senhor? No meu coração, não. A Bíblia diz que você tem que confessar. O amor de Deus, ele é extenso. Tudo que ele fez foi por amor, mas você tem que aceitar. Outra coisa, a Bíblia diz que Jesus veio plantar uma igreja. Você é corpo. O cara se quebra todo, meu irmão. Você não é corpo. O corpo tem que estar junto, as mãos têm que estarem no corpo, os pés, os dedos, cada parte tem que estar ligada. Nós precisamos aprender a ser corpo. Ensina isso para as pessoas, mostra para elas. A cruz, ela mostra que o nosso pecado nos destituiu da glória de Deus. A cruz, ela só aponta, ela só mostra que fomos destituídos sim, mas a ressurreição de Cristo, diz assim para o seu irmão, a ressurreição de Jesus nos traz uma nova vida. Sabe, tudo que está na cruz, tudo que foi colocado ali, foi o meu e o seu pecado. A cruz é sinônimo de miséria, sim, de desgraça, de maldade, tudo foi lançado nele. É tão forte isso que, se você examinar as Escrituras, houve um momento em que Jesus, quase rendendo o espírito, ele brada: Eli, Eli, lama sabachthani. Ou Deus meu, por quê? Alguns dizem que naquele momento em que todo o nosso pecado foi colocado lá em Jesus na cruz, a cruz mostrou o quanto nós somos ruins e miseráveis. E quando do alto o Pai olha e vê o flagelo do seu filho, o nosso pecado sendo, substituído, o Cordeiro Santo, imaculado, agora tendo o seu sangue derramado. Naquele momento, alguns grandes estudiosos da Bíblia, e eu não duvido disso, mesmo na minha pequenez, eu não duvido que naquele momento Deus, ele vira o seu rosto, porque ele não pode contemplar o pecado. E Jesus tenta focar no Pai. Naquele momento que o pecado entra, por um tempo a comunhão é quebrada. Até então Jesus nunca tinha quebrado a comunhão com o Pai, nunca. Nós ouvimos o pastor Luciano Subirá falar que Jesus disse, é verdade, pelas Escrituras, Jesus disse: ninguém pode tirar a minha vida se eu não a der. Eu vou dar a minha vida na hora que eu achar que tem que ser dada. Ninguém poderia, a morte não podia. Mas naquele momento em que tudo foi descarregado sobre Jesus, a substituição, o rosto de Deus, acredito que os olhos do Pai não querem contemplar aquilo. Jesus procura e não encontra, e ele diz: por que me desamparar? O desespero, a angústia, toda a dor que o homem vive, toda a humilhação, todo o pecado, toda a vergonha é derramada sobre esse Cordeiro Santo. A cruz mostra o quão nós somos maus e destituídos da glória do Senhor, que todo o pecado foi colocado em mim, tudo foi colocado na cruz. Quando ele clama: por que me desamparaste? Por quê? Por quê? Porque Deus, ele não comunga com o pecado, mas quando ele rende o Espírito, e quando ele é tirado daquela cruz e colocado numa tumba, a Bíblia diz, a palavra de Deus, que Jesus, ele vence a morte ao terceiro dia. Ele ressuscita agora com um corpo glorificado, porque até então havia uma parte humana em Jesus e uma parte divina, mas quando ele recebe aquele corpo glorificado,
Sabe, a cruz, de certa forma, mostra que nós temos que, todos os dias, nos rendermos à presença de Deus e glorificar o nome do seu Filho, que decidiu ir para o madeiro. Geralmente, quando alguém peca ou erra, é como se ela estivesse crucificando a Cristo novamente. Entenda o seguinte, que aquela cruz foi por amor, foi somente por amor. A morte de Cristo garante para mim e para você a remoção da nossa condição de morte. Jesus nos dá o dom da vida. Esse muito amor de Deus, esse amor derramado, ele foi a provisão, a providência para a punição de todos os nossos pecados e a provisão também de toda a justiça. O que nós fizemos para Deus nos amar dessa forma? O que nós fizemos para que Jesus pudesse se dispor a morrer por nós? É lógico que ele já sabia que ele iria para aquela cruz. Lucas capítulo 22, 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ele ainda não tinha morrido, ele ainda não tinha ido para a cruz, mas ele já sabia que ele teria que pagar o preço de sangue. Essa foi a garantia de Deus, por meio do sangue de Jesus, que trouxe vida quando nós ainda éramos pecadores. Jeremias capítulo 31, do 31 ao 34, olha o que ele diz aqui: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Isso fala lá daquela Páscoa que nós conversamos ontem, esse concerto, essa aliança. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, ter tomado como esposa, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Você pode dar um glória a Deus por isso, amém? Entenda o seguinte: quando você é alguém que compreende que foi por amor, e esse sangue derramado, que custou o preço de um justo, você vai se esforçar para viver dentro dessa aliança de Deus, não mais a antiga aliança, mas a nova aliança, que é o sangue de Jesus derramado na cruz. O desejo agora de viver a vida de Deus em Jesus, aí sim, Ele diz que Ele perdoa a nossa maldade e nunca mais Ele se lembra dos nossos pecados. Entenda isso. Jesus toma para Ele toda a maldade que havia em mim e em você. É isso que representa a Páscoa cristã. Agora,
O anjo da morte, ele não apenas vai passar e não mais nos tocar. O anjo da morte nem sequer poderá reter o meu e o seu espírito. A nossa carne, se Jesus não voltar, uma vez que desça à terra, mas o meu e o seu espírito, como diz as Escrituras, retorna para Deus que o deu. Essa casca não é mais não é mais tão importante. A questão é que nós estamos valorizando demais o que é exterior. Valorizamos demais. Estamos muito preocupados com a aparência. Não é que você tem que ser desleixado ou desleixada em não se cuidar e não se arrumar. Mas esse excesso de valorização do que é externo, a performance, isso tem sido terrível, isso tem destruído a humanidade. O amor de Deus, mostrado por mim e por você, na morte de Jesus, foi o resgate para a nossa fé, para uma nova fé quando estávamos mortos. Sabe, não foi apenas, não, eu vou ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa com o objetivo de resgatar os meus filhos, não. Ele fez tudo completo, e foi tudo grandioso. Sabe o que Deus espera de mim e de você? É que sejamos pessoas ativas e não passivas, proativas. Diga para o irmão que está do seu lado: pessoas mortas não reagem, elas não têm ação. Pessoas mortas do espírito, elas vivem de forma comum. Elas não têm a sede de orar, de entrar num quarto de guerrear. Elas seguem o curso de suas vidas conforme aquilo que elas acham que tem que ser. Vou trabalhar, vou estudar, pensando em fazer um concurso, abrir um negócio, é só isso. Não estão preocupadas em ler as Escrituras, em estudar a vida de grandes homens e mulheres de Deus. Elas não estão preocupadas em se reciclarem, em pagarem um preço, porque elas querem viver de forma comum. Eu sendo você, e se há alguém aqui no nosso meio que está vivendo de forma comum, vou te dar um conselho. Hoje à noite, chega em casa, pede perdão para Deus: Senhor, me ajuda, eu não quero ser uma pessoa comum. Eu não quero, é tanta desculpa que muitas vezes as pessoas arrumam. Pastor, veja bem, é por causa disso. Não, deixa eu te falar o que é falta de amor a Deus mesmo. É porque você é egoísta. Ô pastor, você é egoísta. Você é alguém prepotente e arrogante. Pastor, eu vim aqui para ouvir um sermão, e o senhor, é um sermão mesmo. Eu não quero que você saia daqui vivo na carne, eu quero matá-la hoje. Eu quero, fatiar a sua carne. Se você tiver um coração quebrantado e humilde, você vai aceitar. Mas se você é orgulhoso, você vai se ofender e nunca mais você volta nessa igreja. E eu tenho uma triste notícia para te dar: você não entendeu que tudo que ele fez por você foi por amor. E sabe o que você tem devolvido para ele? O orgulho, a arrogância, a prepotência. Se nós não entendermos que a anunciação do Evangelho é a cruz, que mostra o quão miseráveis nós somos. A cruz, elemento de substituição, que só mostra o quão degradante nós somos, mas também foi o elemento pelo qual Deus utilizou para a remissão dos nossos pecados. Foi a cruz
ou quem estava nela, porque se só coloca uma madeira ali, não ia representar nada. Mas quem estava pendurado nela, uma morte agonizante, já ouvimos aqui, através do pastor Luciano, e tantos outros já ouviram como essa morte foi agonizante. E é interessante porque você fica pendurado entre terra e céu. Você nem está na terra, nem está no céu. É uma tortura, sabe? Uma forma de um morrer lento, especialmente por asfixia mecânica. Se eu não compreendo, preste atenção, porque alguns de vocês ainda estão presos na mente. O diabo ainda prende alguns de vocês. O Satanás ainda amarra a mente de alguns de vocês. Vocês vivem como mortos, mortos vivos. Levantam, faz a sua higiene, um de jejum de manhã, alguns, outros não. Aí vai trabalhar. Alguns ficam até lá direto, outros até voltam para casa, almoçam, voltam, e fica nesse ciclo a vida inteira, preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, só preocupação do que é material. Você não é eterno, e vai chegar o dia em que você estará diante de Deus, e ai de você se você abrir a boca para dizer eu não sabia. Esse dia e tantos outros, se você não sabia, sei lá o nome do anjo, vamos usar o Gabriel, que é o mensageiro. Gabriel, pega lá, menino lá, não sei qual é o tipo de mídia que vão usar. Aí Deus vai te mostrar esse dia. Dia 5, né, hoje? 5 de março de 2026. Aliás, de abril de 2026. Olha só, você estava nesse culto, olha o que ele falou. Aí você vai dizer o quê? Eu não sabia? Por isso que ele vai dizer, aparte de mim, que eu não te conheço. É isso que ele vai dizer. Gente, isso é sério. Sabe, a minha esposa, ela tem acompanhado comigo, e a gente praticamente hoje dorme ouvindo a história dos avivalistas. Eu, na verdade, tenho dormido, muitas vezes ela vai e desliga a televisão. Eu quero me empanturrar, eu quero me preencher, eu quero me empapar da presença de Deus através de homens e mulheres que fizeram história enquanto estiveram nessa terra, outros que ainda estão. Compreenda que você tem um inimigo. E essa semana eu estava assistindo um pouco da história de um homem de Deus, um grande homem de Deus, que é contemporâneo, ainda está vivo, Carlos Anacondia. Quem já leu o livro Escute Aqui, Satanás? Quem já leu? Pouquíssimos. Sendo você, eu começava a ler esse livro amanhã. Inclusive, já separe ele hoje para mim, porque não sei se meu sobrinho está aí, o Edson Carlos. Está por aí o Edson Carlos? Está ali. Já vai entregar para ele, que ele quer um livro para ler. Sabe, quando nós entendemos o quanto o diabo está preocupado em continuar ainda segurando a nossa mente, prendendo as nossas emoções, para que a gente não compreenda que foi por amor, e eu tenho que ser recíproco também nesse amor. É lógico que, acho que é 1 Coríntios, deu um branco agora, 13, não é isso? O capítulo do amor, isso. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado em favor de muitos e não tivesse amor, nada disso. Ainda que eu pegasse minha riqueza toda e distribuísse entre os pobres e não tivesse de nada disso, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, falasse a língua dos anjos, sabe, dom de profecia, e não tivesse amor, sabe quem é o amor? Jesus. É o que ele está dizendo. Se não for por Jesus, porque você sabia que tem muitos que se martirizam, e é o que mais tem hoje. Os caras colocam bomba no corpo e se matam, porque eles são ensinados desde pequenininho a morrer por uma causa que para eles é muito nobre, mas é lógico,
Eles são privados de tantas coisas, e os caras começam a incutir na mente de que o paraíso é fartura, muita comida. Os caras são tão nojentos, imundos, que eles dizem até que lá tem virgens com 3 seios. 2 já é problema, 3 então misericórdia. E os caras morrem nessa promessa, crescem, se matam pela jihad, tal da guerra santa, sai explodindo tudo por aí. Estes e tantos outros são aqueles que não têm nada a ver com o amor dos amores. Então fazer algo que não seja por Jesus não traz grandeza. E isso vale entre nós também. Tudo que eu tenho que fazer e que você tem que fazer, não é pensando em que o pastor vai te elogiar, ou vai achar você o máximo. Você tem que fazer para Jesus, ainda que não reconheça. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Pensa num bicho que mais é mal compreendido, merecido, traído, é o tal do bicho chamado pastor. E você faz, e no final muitos dão na tua cara, arrebentam com você. Se nós, eu vou falar por mim particularmente, mas eu falo também pelos líderes, não apenas pastores, com P maiúsculo, mas alguns líderes de célula, discipuladores que também são pastores. Se nós fôssemos fazer esperando palminha, nem aqui eu estava. Então não espere. Se vier, dê glória a Deus. Se não vier, dê glória a Deus do mesmo jeito, porque o que foi feito por você foi por amor. Então diga assim para o seu irmão: o que nós vamos fazer também tem que ser por amor. Amém? Efésios capítulo 2, verso 4 ao 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Diga assim para o seu irmão: essa vida de justificação, ela só pode ser completa quando no meu coração há o entendimento de que foi através de Cristo e por Cristo. Não é mérito humano. Não é mérito humano. Não é mérito humano. Ezequiel capítulo 11, verso 19. E lhe darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Sabe, a obra da cruz, ela tira toda aquela dureza do coração que muitas vezes era conduzido ao pecado, e ela coloca agora um coração maleável, quebrantado. Uma vez eu e você não queríamos saber de Jesus, nós éramos orgulhosos, mas um dia, pela misericórdia, o seu Espírito entra e ele amolece o nosso coração, que era de pedra, e ele nos traz vidas. E aí passamos a compreender que fomos vivificados também nos nossos corações. E aí passamos a compreender que o derramamento do sangue de Jesus foi uma expressão do muito amor com que ele nos amou. Aleluia. E eu quero findar. Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas capítulo 2, deixa ela aberta aí. Olha o que Paulo diz sobre essa grandeza. Meu Deus. Gálatas capítulo 2, 20. Vamos ficar de pé.
Vamos juntos ler isso aqui? Vamos lá? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Pare, por favor, pare agora. Para a maioria de vocês, eu tenho convicção absoluta que isso já é o viver natural. A gente não vive mais para as nossas vidas, mas alguns ainda são carnais, alguns ainda estão mortos na carnalidade, sabe? No pecado, estão mortos nesse aspecto, não estão vivos para Deus, ainda há morte na carne, ainda vivem de uma forma que o eu ainda prevalece. Não há crucificação, porque quando ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Não posso mais viver a vida do ego, das minhas vontades. Sabe? Eu sempre digo para as pessoas, e especialmente para os homens, se você quer uma família ajustada, você como homem tem que ter o papel de sacerdote. Você sabe por que a maioria dos casamentos estão se dissolvendo? Por que há crises conjugais? É raro você pegar alguém que não tenha Jesus hoje, ser de primeiro casamento ou de segundo casamento, muito raro. E quando é, meu amigo, é uma loucura. Tem adultério, tem prostituição, é muito raro. Sabe por que isso? Porque os homens não desenvolvem o seu sacerdócio. Geralmente as mulheres são mais sensíveis. Você pode observar que ministerialmente Jesus era mantido por mulheres, e elas estavam mais próximas de Jesus. A mulher tem uma sensibilidade espiritual maior, mas a responsabilidade da autoridade e ousadia é do homem, é do cabeça. Então você que está aqui nessa noite é homem, preste atenção, você que casou, e você que é mulher, aprenda a respeitar o seu marido como sacerdote. Como sacerdote. E se você não é ainda um sacerdote, ou não deseja ser um sacerdote, você tem um sério problema. Você tem um sério problema. Você precisa desenvolver esse sacerdócio. E a única forma é não viver mais para si. Aí ele diz, mas Cristo vive em mim. Vamos continuar? E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, ou por amor a mim, por amor. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele me amou, Ele te amou e nos amou. Foi por amor. Entenda isso, que foi por amor. E você tem a obrigação, e é sério que eu vou dizer, é obrigação mesmo, de devolver esse amor, o mínimo possível. Você nunca vai poder amar no tamanho da grandeza de Deus. É impossível, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Não tem adjetivo, João não encontrou. A gente já sabe disso, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor. Agora, eu quero que você, por alguns instantes, ore com a pessoa que está do seu lado. Você é ministro nessa noite também, e você vai orar pedindo que esse amor seja derramado sobre a sua vida e a vida do seu irmão, por favor.